Pense rápido. Se essa ordem é sempre dada a você, então, olha, bem-vindo ao grupo, porque hoje em dia é cada vez mais comum nós encontrarmos problemas que precisam de solução assim imediata. Será que é possível treinar a nossa mente para isso? Quem vai responder agora é a convidada do Bom Dia Minas de hoje, a psicóloga e consultora empresarial, Edina Bom Sucesso. Bom dia. Bom dia. Pode pensar para responder com calma, viu, Edina? Ok. Será que dá para a gente treinar mesmo a nossa mente para isso, né? Porque é sempre assim agora, né? Esse é um exercício agora inevitável, né? As pressões vão continuar. Tanto no trabalho quanto na família, nós precisamos responder mais rapidamente aos estímulos, não é? Como que a gente pode fazer esse treinamento? Inicialmente, admitir que as pressões estão aí e não fazer disso um foco de ansiedade. Esse me parece o problema. Sim. Algumas pessoas, quando são pressionadas, exigidas a dar uma resposta mais imediata, elas entram em total ansiedade e bloqueiam, inclusive, boas respostas que teriam. É verdade, o medo, talvez, né? De Por errar, medo, exatamente. Né? Então, a grande questão é separar isso e conhecer o nosso perfil, porque nem todo mundo tem a mesma reação à pressão. Algumas pessoas suportam mais a pressão e a exigência. Outras têm um limiar muito baixo. Então, você pediu uma coisa de uma maneira mais forte, essa pessoa já entra em pânico e é mais dominada pelo medo, como você disse. E como a gente pode treinar isso mesmo, né? Essas pessoas que não têm, assim, esse dom, vamos dizer dessa forma, né? De pensar tão rápido, elas podem ali criar alguns mecanismos para conseguir sair melhor. Exatamente. Primeiro, conhecer muito bem quais são essas exigências. Por exemplo, você trabalha em um lugar que você precisa ter informação na ponta da língua. Se você não se prepara, na hora em que for cobrado, você não tem resposta. O nosso preparo para o cotidiano, ele é a prova da nossa responsabilidade. Então, às vezes a gente precisa ler mais, às vezes nós precisamos ter mais curiosidade, procurar as pessoas, querer saber o que está acontecendo, porque assim, no momento em que chega uma demanda, você já tem argumento, já tem informação. A outra grande questão é também colocar um limite em que a gente coloca a pressão. Sim. Muitas vezes a maneira de pressionar é que é o problema. Nem sempre é a pressão em si. Mas eu chego perto de uma pessoa ansiosa e fico rápido, rápido, eu preciso disso agora, ela vai ficar mais ansiosa. Por isso, nós também precisamos dar esses sinais. Olha, quando você precisar de algo comigo, se puder ser antes das 5, melhor, porque no final do dia eu fico mais ansioso para dar esse tipo de resposta. Saber se colocar também, né, Exatamente. Para não sobrar aquela pressão toda de última hora, né? E não suportar além daquilo que é realmente o seu limite, não é? E também pensar quando nós é que pressionamos os outros. Também não somos esses anjos, né, que só somos pressionados. A gente faz pressão também, A gente faz pressão. E a pressão adequada, ela é impulsora e é positiva. Às vezes a gente precisa de uma força. Olha, termine, não adie isso. Não é? Os filhos precisam muitas vezes que os pais coloquem pressão, sim, mas não é essa do terrorismo. Sem ser exagerado Exatamente. também, né? Tudo tem que ser na balança. Muita gente consegue até lidar bem com isso, mas são tantas decisões para tomar no trabalho, por exemplo, que acaba ficando estressado, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que diz assim, eu tenho que tomar tantas decisões no trabalho que quando eu chego em casa eu não quero nem escolher onde a gente vai jantar no fim do dia. Como controlar isso também para não acabar chegando em casa o problema? Sim, muitas pessoas centralizam, elas se queixam que tomam muitas decisões, mas elas amam tomar a decisão e dar a última palavra. Os centralizadores sofrem mais com isso. Algumas decisões, elas não têm a relevância de outras, então podem ser delegadas. Você sempre tem equipe. Então, alguém pode adiantar um trabalho até um determinado ponto, alguém pode tomar a decisão até um determinado valor. Portanto, não é tudo que tem que ficar conosco. Quando o excesso de decisão é uma constatação, é preciso ver se a gente não está centralizando muito. E se estamos treinando bem a equipe, preparando pessoas que possam nos ajudar no processo decisório. Muita gente deve estar pensando em casa assim, né? Mas é o meu chefe que manda, como é que eu faço nesse caso, né? Eu recebo os problemas. E aí?
Existem chefes que não são fáceis mesmo. O autoritarismo ainda é uma realidade nas organizações. O que eu vejo é que essas pessoas estão ficando também pressionadas a mudarem esse perfil, a realmente contarem com as pessoas. A gente criou um certo medo das chefias e de não poder falar isso. Mas essa geração que é a sua, as pessoas jovens, elas enfrentam mais. Aprenderam a enfrentar mais os pais. Conversar mais. A conversar mais, a propor o diálogo ao invés só da imposição e da decisão pronta e acabada. Não é? Tudo a gente leva na conversa. Eu vejo isso com melhores olhos. Sua geração vai melhor que a minha na pressão. Muito obrigada, Edina, mais uma vez. Um ótimo dia. Obrigada.